capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se ou torna-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Abra o seu coração para que a palavra do Senhor possa alcançar você. O Senhor preparou algo nesta noite especial para cada um de vocês, eu creio. Você crê assim, diga amém. Portanto, abra o seu coração para que você possa receber. O texto que nós lemos, ele não precisa ser um teólogo para entender o assunto do texto. O assunto do texto, ele fica muito claro, e eu quero usar o assunto como tema dessa mensagem: inimigo de Deus. Repita comigo: inimigo de Deus. Se eu perguntar quem aqui quer ser inimigo de Deus, logicamente que ninguém quer ser inimigo de Deus. Uma palavra que soa um tanto estranho aos nossos ouvidos, ser inimigo de Deus. É interessante que a palavra de Deus, ela é bastante categórica, que existe a possibilidade de alguém se tornar ou constituir-se inimigo de Deus, de acordo com o seu relacionamento com o mundo. A palavra de Deus é bastante enfática nesse contexto. E eu quero caminhar um pouquinho com você nas Sagradas Escrituras para que possamos entender acerca dessas coisas. O escritor aqui, muito provável que seja Tiago, irmão de Jesus, apesar de aparecerem também Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago, irmão de Jesus, é o mais cotado como escritor desse texto. Isso coloca também por terra a teoria de que Maria, mãe de Jesus, ainda é virgem, porque a palavra de Deus nos informa que, além de Jesus, Maria teve outros filhos, pelo menos mais uma filha e mais um filho. Além de Jesus, pelo menos 2 filhos ela teve. Mas o nosso tema é inimigo de Deus. Ninguém quer ser inimigo de Deus. Mas isso, segundo as Sagradas Escrituras, é algo que ocorre de uma forma sutil, é algo que, se não estivermos preocupados com isso, vamos permitir sutilmente isso acontecer em nossas vidas. Glória a Deus. Tiago, irmão de Jesus, liderou a igreja de Jerusalém por algum tempo, e ele se esforçou bastante para combater as contaminações e manter a ética cristã segundo o padrão de Cristo naquela igreja, o que tudo indica que Tiago teve muitas dificuldades em dirigir, liderar aquela igreja em Jerusalém. Sabe o que é intrigante? O que é intrigante é que a igreja, não somente a igreja em Jerusalém, mas as igrejas eram bastante jovens. Pouco tempo a igreja havia sido inaugurada. Bem pouco tempo.
E é interessante que uma igreja jovem, uma igreja inaugurada há pouco tempo, Tiago identifica algo e ele tenta debater e combater com algo que estava mudando totalmente a característica daquela igreja. A característica espiritual minha e sua, nossa, ela pode mudar para bem ou para mal, de acordo com as possibilidades que nós cedemos a isso. Se nós cedemos as possibilidades para uma mudança para o mal irá acontecer. E entenda, o inimigo ele está sempre à espreita, sempre pronto para dar o golpe, sempre pronto para poder fazer algo que venha prejudicar-nos. Se o teu empenho for para o bem, entenda que Deus está sempre de braços abertos para receber você, que o Senhor está sempre pronto para te encher da sua graça, do seu Espírito, da sua unção e usar a sua vida de uma forma poderosa. Nós entendemos e compreendemos pela palavra de Deus que de acordo com o nosso empenho para o bem ou para o mal, as coisas irão acontecer. Porque, escute aqui, nós estamos vivendo em um contexto social e as pessoas ignoram o contexto espiritual. O que a igreja em Jerusalém estava fazendo? E Tiago se esforçou bastante para combater. A igreja em Jerusalém estava dando muita ênfase ao conceito ou contexto social, esquecendo do contexto espiritual. Olhe para mim aqui, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus, todos os dias. Todos os dias nós precisamos de Deus, e por conta dessa necessidade que temos, precisamos todos os dias estarmos atentos. O texto inicia fazendo uma classificação. O texto inicia classificando. O que é uma classificação? É fazer uma seleção de coisas seguindo características comuns. Então, o texto, Tiago inicia fazendo uma classificação, fazendo uma seleção característica de coisas comuns na igreja em Jerusalém. E qual é a classificação que Tiago inicia? Ele usa a palavra adúlteros e adúlteras. Isso é fazer uma classificação. Você entendeu? Diga amém. Tiago faz uma classificação de cada um, chamando de adúlteros e adúlteras. Algumas pessoas, por falta de entender o contexto, acham que Tiago está falando de relacionamento conjugal. Mas não é relacionamento conjugal que o Tiago está falando. Tiago está se referindo a relacionamento com Deus. Entendeu? Diga amém. Então Tiago se dirige fazendo uma classificação, chamando a igreja. Tiago se dirige à igreja. Preste atenção. Tiago não está se dirigindo às pessoas lá fora, ao mundo. Não. Tiago está se dirigindo à igreja. Perceba que esta igreja tão jovem está sendo então exortada por Deus por uma classificação ligada a comportamentos, a relacionamento social, a comportamento. E Tiago então, ele entra num assunto chamando o povo, a igreja de adúlteros e adúlteras. Por que Tiago está chamando a igreja de adúlteros e adúlteras, fazendo uma classificação? É que o relacionamento daquela igreja com Deus havia sido adulterado, misturado com outras crenças ou outras ideologias que são classificadas como ofensivas a Deus. Escute aqui, nós vivemos num mundo
Você está no mundo, eu estou no mundo. Nós estamos vivendo no mundo. E até que Jesus venha arrebatar a sua igreja, nós aguardamos o arrebatamento. Quantos têm essa esperança? Pelo amor de Deus, não perca essa esperança. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. A qualquer momento a igreja do Senhor será arrebatada para a glória. Nós vivemos numa expectativa de glória, de estarmos com o Senhor, para sempre estarmos com o Senhor. E a Bíblia diz que seremos, a igreja eleita do Senhor será arrebatada no piscar de olhos. Glória a Deus, a igreja será arrebatada. Aleluia. Nós estamos vivendo nessa expectativa todos os dias. E eu espero em Deus que seja todos os dias que você esteja nessa expectativa. Porque nós não podemos mudar esse foco jamais. Entenda uma coisa, o relacionamento da igreja jovem de Jerusalém estava adulterado. O relacionamento estava misturado com crenças e ideologias que faziam com que a igreja se desconectasse com Deus. Isso é possível, pastor? Ei, foi possível no passado. E nós temos o exemplo na Bíblia para isso. E ainda é possível hoje. Preste atenção que em um determinado culto, você consegue sentir a presença de Deus. E de acordo com o seu comportamento durante a semana, durante o mês, você já não tem mais aquela percepção espiritual de que Deus está presente no culto. E o Senhor fez uma promessa por sua palavra: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. Então nós acreditamos que o Senhor está em nosso meio. Se Deus está em nosso meio e você não consegue sentir a presença dEle, o que será que está acontecendo? E Tiago nos intriga, chamando a própria igreja de adúlteros e adúlteras, tentando mostrar para o povo que o relacionamento deles não era mais o mesmo. E quem foi que mudou esses termos? Foi Deus que mudou esses termos? Não. Essas coisas somos nós que proporcionamos para nós mesmos. Quando você assume diante de Deus um compromisso de todos os dias ler uma porção da palavra e meditar, de todos os dias dobrar o seu joelho e tirar um momento de oração, de toda semana você tirar pelo menos 1 ou 2 dias para consagrar a sua vida em jejum, se abster de alimento, não é de celular, de coisa, não, jejum, é abster-se de alimento, deixar de comer, para sacrificar o seu corpo ao eterno. Quando você deixa de fazer isso, você está proporcionando para você um ambiente negativo espiritual. Mas perceba que o ambiente negativo espiritual que você pode proporcionar para você mesmo, ele pode trazer sérios prejuízos, de maneira que você pode vir ao culto e nada acontecer com você. A presença de Deus, ela deixa de ser real. A presença de Deus foge de alguém que não tem um compromisso com Ele. Escute uma coisa aqui: a presença de Deus sempre fugirá de alguém que não tem um compromisso com Ele. E a palavra de Deus, ela nos exorta o tempo todo a isso, para que não venhamos desviar do caminho. Precisamos caminhar na direção certa, segundo a vontade de Deus. Ei, olha aqui para mim, segundo a vontade de Deus. Não é segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade do Eterno. O Eterno tem a sua vontade, e a sua vontade está mais que escancarada nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos entender a vontade de Deus, e não só entender a vontade de Deus, como viver a vontade de Deus. Aleluia. E a igreja em Jerusalém estava em dificuldade de se conectar com Deus. Por quê?
Porque muitos, haviam se tornado inimigos de Deus. E dentro da igreja, pastor Luciano, é isso que Tiago está dizendo. É isso que nos assusta mais ainda. O que nos assusta mais ainda é que o texto aponta inimigos de Deus dentro da própria igreja, vivendo um patamar espiritual totalmente diferente daqueles que têm um real propósito, uma real comunhão, um real comprometimento com Deus. Escute uma coisa, servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus é algo sério. Servir a Deus é para homens de verdade, para mulheres de verdade, para pessoas que têm um comprometimento com o eterno. Não é para qualquer um. É por isso que não é qualquer um que está aqui. É por isso que não é qualquer um que serve a Deus. É por isso que não é qualquer um que consegue se manter de pé diante de Deus. É muito mais fácil você se tornar um inimigo de Deus do que se tornar um amigo de Deus. Para me tornar um amigo de Deus, eu preciso sacrificar a minha vida perante Ele. Para se tornar um inimigo de Deus, simplesmente eu somente apenas preciso fazer uma aliança com o mundo. Veja como é fácil. O lado difícil é você se tornar amigo de Deus. Quantos aqui querem ter Deus como amigo? Levanta a mão e diga amém. Todos nós queremos ter Deus como amigo. E nós brincamos com essa questão de amizade com Deus. Porque nós estamos vivendo em uma atmosfera social onde as pessoas descaracterizam o Deus eterno, o Deus da Bíblia Sagrada. Nós vivemos uma situação social em que Deus está sendo, todos os dias, descaracterizado e diminuído. Mas olha aqui para mim, ainda que as pessoas, todas elas, diminuam Deus e descaracterizem Deus, o Senhor continua sendo o mesmo quem Ele é. Aleluia. Bendito seja o eterno para sempre. Você está comigo? Diga amém. O Senhor não mudará porque alguém achou, pensou, imaginou. O Senhor não mudará porque alguém criou uma ideologia e quer implantar essa ideologia. Deus não muda. O próprio Tiago escreve dizendo: Deus é o mesmo, Ele não tem mudança nem sombra alguma de variação. Bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Qual é a classificação que esta igreja recebe por Tiago? A classificação de adulteração do relacionamento com Deus. Adulteração do relacionamento com Deus, um relacionamento adulterado e misturado com outras crenças. Não podemos ignorar quando percebemos que o nosso relacionamento com Deus está adulterado. Não podemos entrar pelo caminho de ignorar o que estamos vendo. A igreja em Jerusalém estava vivendo esse clima com Deus. Por isso, Tiago exorta. Eu vou repetir. Não podemos ignorar quando percebemos que o nosso relacionamento com Deus está adulterado. Não podemos entrar pelo caminho de fingir que não estamos vendo que o nosso relacionamento com o Eterno está adulterado. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque você está vendo. Eu vejo, eu percebo. Você vê e você percebe. Nós vemos e nós percebemos. A igreja em Jerusalém estava vendo, estava percebendo. Quando Deus usa Tiago para trazer a palavra, para impactá-los, ninguém ali estava sendo pego de surpresa. Absolutamente não. Ninguém estava sendo pego de surpresa. Entenda isso. Porque Deus de antemão fala na consciência de cada ser humano. Quantos acreditam nesse Deus eterno que é onipresente, onisciente e onipotente? Diga amém. De antemão o Senhor já fala na mente
De antemão, o Espírito de Deus já está trabalhando na mente, falando na mente, tocando ao coração, despertando, trazendo um despertamento. Mas o que a igreja em Jerusalém estava fazendo, sobre a liderança do pastor Tiago, a igreja estava ignorando aquilo que estava vendo, a igreja estava ignorando os fatos. Nós estamos sendo exortados neste dia a não ignorar os fatos daquilo que nós estamos vendo. Se você ignorar os fatos, entenda uma coisa: se tem alguém aqui que pode mudar, é você, porque Deus não muda. Muitas das vezes nós queremos mudar Deus, mudar os pensamentos de Deus, mudar os conceitos divinos, mudar a forma que Deus estabeleceu, e eu e você que precisamos mudar. Deus não muda, jamais Deus mudará. Ele não muda, Ele é imutável. A palavra de Deus nos clama a cada um de nós para que, num alerta, numa advertência, para que eu e você nos rendamos a Ele todos os dias, porque o Senhor não vai mudar. Ele continua sendo Senhor no universo. Glória a Deus. Então Tiago exorta aquele povo para eles pararem de ignorar o que eles estavam vendo. E é tão forte o relacionamento daquela igreja, tão intrigante. O nosso relacionamento com o mundo precisa ser de forma que não venha a agredir ou a adulterar o nosso relacionamento com Deus. Olhe para mim aqui. Será que você é capaz de fazer isso? Será que você é capaz de se relacionar com o mundo de forma que esse relacionamento seu não adultere o seu relacionamento com Deus? Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor não espera nada além disso, mas que eu e você nos relacionemos com o mundo, porque nós estamos no mundo. E Jesus orando em João 17, Jesus diz assim: olha, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que esteja com eles, dê graças a eles, para que eles possam vencer o mundo. Bendito seja Deus. Nós não lutamos sozinhos. Ei, olhe para mim. Você não luta sozinho. Eu não luto sozinho. Nós não lutamos sozinhos. Nós temos uma promessa do Pai. Jesus, ele fez uma promessa dizendo: olha, eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Pelo Espírito Santo eu enviarei o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias, oh glória, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo estará convosco todos os dias. Perceba que você não está sozinho, você não luta sozinho, você não anda sozinho, você não está sozinho hora nenhuma, momento algum, porque nós vivemos debaixo de uma promessa de que o Espírito de Deus estaria conosco todos os dias. Glória a Deus. Eu creio nessa promessa. O Espírito de Deus está conosco. O meu relacionamento com o mundo não é para me tornar inimigo de Deus. O meu relacionamento com o mundo é para ganhar o mundo para Deus. Perceba como é diferente. O meu relacionamento com o mundo, o seu relacionamento com o mundo não é para nos tornar inimigos de Deus, mas sim para ganharmos o mundo para Deus. Se eles quiserem. Se eles não quiserem, abandona. Sai de cena. Deus tem um compromisso com você e não com o mundo. Deus tem um compromisso com a sua igreja e não com o mundo. Quantos estão comigo? Diga amém. Glória a Deus. Os apelos do mundo serão diversos. Só para você? Não, para mim também. Os apelos do mundo serão diversos. Mas devemos nos manter comprometidos. Seremos odiados pelo mundo, mas não podemos nos vender ao sistema. Olha para mim aqui. Não é somente você que vive ataques, afrontas e tentações. Não é. Entenda uma coisa, você não é a pessoa exclusiva.
que o diabo tenta, que o diabo trabalha, que os apelos vêm todos os dias. Não, você não é a pessoa exclusiva. Eu e você estamos neste campo minado, neste campo de batalha. Eu e você estamos juntos nisso daí. Agora entenda, não se venda ao sistema, permaneça crente. Permaneça crente, aleluia. Ganhe o mundo, não se venda para o mundo. Não se torne inimigo de Deus para agradar o mundo. Ganhe o mundo com a unção de Cristo sobre a sua vida. Glória a Deus. Nós temos o comprometimento, devemos ter o comprometimento de estar no mundo, de viver no mundo e não nos tornar inimigos de Deus. Quando é que eu me torno inimigo de Deus? Você não entendeu ainda, irmão? Um relacionamento com Deus adulterado, com adulteração, com mentira, com fingir que é, mas não é. Aqueles crentes em Jerusalém estavam fingindo ser crente. Olha para mim aqui, alguém engana Deus? Alguém tem essa capacidade? Mas eles estavam achando que enganavam. E eles estavam ignorando essa realidade diante dos olhos do Eterno. E quando Deus usa Tiago para falar com eles, imagina a cara deles. Não é que Deus viu mesmo? Quanta simplicidade nossa. Quantas vezes nós reagimos dessa forma. E nós tentamos, só nunca vai dar certo. Tentamos transmitir para outros a responsabilidade que é nossa. Escute uma coisa, você vai pelejar pela sua salvação. O reino de Deus é tomado por força. Eu não posso salvar você, você precisa lutar. Nós precisamos lutar. Todos os dias temos que vencer o diabo, que todo dia tenta-nos, todos os dias para nos fazer parar. Aleluia. Essa é a realidade da igreja hoje. Essa é a minha realidade e a sua realidade. E nós não podemos colocar isso debaixo do tapete e fingir que está tudo ok, porque não está. Ou você tem um relacionamento com Deus para de fato ser de Deus, ou você vai se tornar inimigo de Deus, como diz as Sagradas Escrituras. A maturidade daqueles crentes em Jerusalém era tão pequena que eles não conseguiam separar o que era ter uma amizade com o mundo que não adulterasse o relacionamento com Deus. Então nós estamos vivendo uma geração tão fraquinha, que as pessoas, a maioria delas, tem uma dificuldade de ter um relacionamento com o mundo sem manchar o relacionamento com Deus. E aí daqui a pouco nós vamos observar muitas pessoas querendo trazer coisas do mundo para a igreja, conceitos filosóficos, ideológicos para a igreja. Deus não vai aceitar qualquer ideologia que não seja o que Ele estabeleceu na sua palavra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Entenda que ainda que o professor lá na faculdade queira inculcar isso na tua cabeça, que Deus não existe, ainda que os professores estão doutrinando ou tentando doutrinar as crianças, Deus não vai mudar. Eu e você precisamos estar afiados. Eu e você precisamos estar preparados. E se não estiver jejum e oração, consagração e estudo da palavra de Deus na sua vida e na minha vida, nós seremos uma presa fácil. Sabe por que eu ainda estou de pé até hoje? Sabe por que você ainda está de pé até hoje? Porque a tua alma clama por Deus, a minha alma clama por Deus, porque nós estamos clamando por Deus todos os dias. Mas se você se tornar inimigo de Deus, esse clamor daqui a pouco estará nas profundezas do inferno e Deus não vai tirar você de lá. Você acha que Deus vai, se você se tornar inimigo de Deus, você acha que vai sobrar o que para você? O que você é hoje, você acha que quem foi que te deu? Deus. Tudo que você é até hoje, o que eu sou até hoje, o que nós somos até hoje, Deus proporcionou isso para nós. Algumas pessoas acham que foi o seu braço forte, coitadinho dele e dela. Não. Deus é que tem cuidado de mim, de você, todos os dias. Deus tem concedido para mim e para você
todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo agraciados pelo Eterno por sua bondade infinita e misericórdia para com as nossas vidas. Qual é a nossa parcela nisso daí? Entenda uma coisa, olhe para mim, a minha parcela e a sua parcela é de obedecer a palavra de Deus e manter um relacionamento saudável com Deus e não se venda jamais a esse sistema maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Interessante que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Não é de hoje que nós sabemos, não tem nenhum novo convertido aqui. Não é de hoje que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O que você espera de algo que jaz no maligno? Já está no maligno o mundo. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo continua caminhando para a glória, continua marchando para o céu. A igreja de Cristo continua com um pensamento firmado nos céus. A igreja de Cristo continua avançando para a glória. Aleluia, crendo, acreditando, vivendo, vivenciando experiências espirituais com Deus. Pastor, eu não tenho vivido experiências espirituais. Abre o seu coração e deixa a palavra de Deus te ensinar nesta noite. A igreja de Jerusalém havia perdido a essência cristã. A igreja de Jerusalém havia perdido a essência cristã. Quando é que eu perco a essência cristã? Olhe para mim aqui, quando alguém olha para mim, já não consegue ver mais algo de Deus em mim. A minha fala já não é mais a mesma, o meu comportamento já não é mais o mesmo. Significa que eu perdi a essência cristã. As pessoas precisam ver em mim e em você algo de Deus fluindo em você, atuando em você, emanando de você a unção de Deus. Quando isso deixa de acontecer, é um sinal de que você perdeu a essência cristã. E o mundo hoje está tão palpitante e tão atrativo que facilmente você pode perder a essência cristã se você não tomar cuidado. Basta você ficar na frente de telas e mais telas e mais telas e mais telas, e daqui a pouco você perde a essência cristã. A igreja de Jerusalém havia perdido a essência cristã e estavam vivendo disputas que saía do padrão espiritual exigido pelo Senhor. O versículo 1 faz uma denúncia da realidade do que estava acontecendo naquela igreja. Versículo 1 do capítulo 4 de Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, isso é muito sério. É a igreja. Tiago está se dirigindo à igreja. Ele está se pronunciando à igreja. E dizendo assim, de onde vêm essas guerras e pelejas entre vocês, dentro da igreja? Ei, não se escandalize. Mude o seu comportamento. Não se escandalize. Seja crente verdadeiro. Aquela igreja estava vivendo de pelejas, guerras e pelejas. Um irmão querendo matar o outro irmão com disputas. E Tiago diz assim, isso vem de onde? Isso vem do relacionamento que vocês estão tendo lá no mundo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Diga amém. Então perceba que a igreja já não era mais um lugar de culto, um lugar de adoração. A igreja se tornou um lugar de pelejas, de disputas, de dissensões, de discussões, um palco de guerra. Essa é a realidade da igreja em Jerusalém, nos dias de Tiago. E Tiago diz assim, olha, vocês perderam a sensibilidade cristã, estão disputando coisa na igreja. Onde vocês querem chegar? Vocês adquiriram esse perfil no mundo, se tornando amigo do mundo. Ei, quando você se torna amigo do mundo,
a igreja passa a perder a graça aos teus olhos. Quando a igreja perder a graça aos teus olhos, quando o culto perder a graça para você, quando já não tiver mais graça o culto, vir à igreja e adorar a Deus, é porque o seu relacionamento com o mundo superou as expectativas espirituais em Deus, e você se tornou um inimigo de Deus. Aí a igreja não presta, a palavra é ruim, o pregador não presta, o pastor parece que não tinha unção, não pregava direito, o pastor preparou uma mensagem só para mim, tem essas coisas. Quando a amizade lá fora está superando todos os limites, o seu relacionamento com Deus está abarrotado de coisas que não convêm. Queridos, não dá para viver uma vida abarrotada de coisas que não convém e servir no altar do Altíssimo. Isso é uma realidade. E não, essa realidade não é apenas hoje. Perceba que essa realidade na igreja de Jerusalém, nos dias de Tiago, na igreja primitiva, que as pessoas falam assim, a igreja primitiva era um mistério, era uma bênção. Você percebeu como tinha problemas na igreja primitiva? Somente o leigo que não consegue enxergar isso. A luta, as batalhas espirituais, elas sempre existiram no cenário da igreja. O que Deus espera de nós? Importa, a palavra de Deus diz assim, importa que haja escândalo, mas para que os sinceros se manifestem, para o nome do Senhor ser glorificado. A palavra de Deus diz isso. 1 Coríntios capítulo 11. Importa que os escândalos aconteçam, para que os sinceros se manifestem e glorifiquem a Deus por suas vidas. Você entendeu isso? Diga amém. Glória a Deus. Então a amizade com o mundo desvirtua a santidade da igreja e coloca a igreja em conflitos internos. Aí você começa a entender por que tem pessoas que vêm para a igreja e ela arruma problemas. Irmão, a palavra de Deus não é mentira. Se você tem comunhão com Deus ao invés de ter com o mundo, você não vai arrumar problema dentro da igreja. Agora, quando a sua vida lá fora é mais conectado com o mundo do que conectado com Deus, a igreja vai ser um campo de batalha. Disputas, pelejas, contendas. São pessoas que não têm compromisso com Deus. Isso é evangelho de Jesus Cristo. Isso é palavra de Deus. Isso não é ideologia de homens. Isso é palavra do eterno. Quem dera, como disse Moisés, quem dera todos fossem profetas, porque profeta sacrifica no altar, porque profeta ora, porque profeta busca a Deus, porque profeta tem comprometimento com Deus. Era essa ênfase que Moisés estava querendo chegar. Por que existem pessoas problemáticas dentro da igreja? Porque elas têm mais relacionamento com o mundo do que relacionamento com Deus. Imagine que nós estamos avaliando e estudando uma igreja primitiva, uma igreja jovem. Agora imagine a igreja hoje. Eu estou falando da igreja num contexto geral. Não entenda que é aqui igreja Comunidade de Esperança Eterna. Por favor, não seja tão incoerente assim. Igreja num contexto geral. Amém? Imagine a igreja num contexto geral. Nós estamos vivendo um tempo 2024 anos depois de Cristo. Mais de 2000 anos depois desse episódio, desse exemplo que nós estamos avaliando, que nós estamos estudando. Como é que você acha que essa dimensão está hoje? Faça uma avaliação você mesmo. Como que você acha que essa dimensão está hoje com relação a crentes amigos de Deus e crentes inimigos de Deus? O meu tema é inimigo de Deus. Como que você acha que a dimensão está hoje? Somos mais amigos de Deus ou somos mais inimigos de Deus? E é interessante que Deus, Ele permite que as coisas caminhem junto. Ei, você percebeu isso, que Deus permite que as coisas caminhem junto? E alguém disse assim, Senhor, deixa eu tirar o joio no meio do trigo. E o Senhor respondeu assim, não, ninguém tira. O próprio Senhor é que vai fazer essa colheita. Então perceba que o próprio Deus
permite esse contexto tão complexo e tão confuso, e Ele preserva aqueles que são verdadeiros no meio desta igreja. Glória a Deus por sua vida. Adore ao Senhor por sua vida. Glorifique a Deus porque você está de pé. Glória a Deus. A amizade com o mundo desvirtuou a santidade daquela igreja em Jerusalém e passou a viver conflitos internos, se tornando cada vez mais carnais. Cada vez mais carnais. E é interessante que as pessoas que estão carnais, elas têm um perfil de santidade. Será que eu estou falando coisa que não existe? É tão interessante que as pessoas que estão extremamente carnais, elas têm um perfil de santidade tão hipócrita, que pode enganar a muitos, mas não engana aqueles que têm discernimento de Deus na sua vida. Glorifique a Deus por sua vida, adore ao Senhor por sua vida, porque você está servindo a Deus e tem comprometimento com Ele. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Se tornaram cada vez mais carnais. Uma igreja tão jovem, uma igreja tão jovem. Isso serve de alerta para entendermos que se não vigiarmos, rapidamente isso pode acontecer conosco. Para mim terminar aqui, preste atenção. A amizade do mundo, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Como esse texto é categórico. Eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto bíblico, eu era novo convertido, eu apaixonado pela Bíblia, lendo, eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto bíblico. E quando eu li o texto bíblico, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. E eu fiquei tão chocado e não sabendo o que fazer direito, novo convertido, né? Como é que eu vou lidar com isso, meu Deus? Eu tenho um monte de gente aí que eu conheço e não quer saber de Deus. Como que eu vou lidar com um negócio desse? E eu novo convertido, sem experiência, sem entender como entrar e sair. Lendo esta palavra, fiquei impactado. Falei, então quer dizer que eu não posso me relacionar com o mundo de tal forma que comprometa o meu relacionamento com Deus. É isso que o texto está dizendo? É justamente isso que o texto está dizendo. Deixa aí, pode deixar, fique em paz. Não tira atenção não. Então preste atenção que a palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui, nos exorta, para que possamos viver a maneira de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Amizade com o mundo. O que é amizade? O texto aponta o limite que precisa ser visualizado, ao invés de ser ignorado. Qual é o limite que o texto aponta? Diga comigo, amizade. Então o texto deixa muito claro a amizade. Então o texto aponta qual é o limite. Nós estamos sendo ensinados, sim ou não? Nós estamos sendo ensinados pela palavra. A palavra está apontando qual é o limite. Qual é o limite? A amizade. A amizade com o mundo. O que é amizade? É um substantivo feminino, que significa sentimento de afeto. Amizade é sentimento de carinho. Amizade é sentimento de estima. Amizade é sentimento de dedicação que uma pessoa demonstra por outra pessoa, sendo que essa pessoa também retribui esses sentimentos. Amizade é relacionamento social. Amizade é aceitação mútua. Amizade é acordo. Amizade é sinônimo de estima, sinônimo de afeto, sinônimo de apego, sinônimo de amor, sinônimo de devoção. Amizade é sinônimo de adoração. Amizade é o antônimo ou o contrário de inimizade. Amizade é o contrário de conflito. Amizade é o contrário de desamor. Qual é o limite que a palavra de Deus estabelece? Diga comigo, amizade.
Amizade. Qual é o limite? Amizade. Amizade é o limite. Escute aqui. Perceba que todas essas características apontadas que descreve a palavra amizade é o que o Senhor almeja ter conosco e ser conosco. Você entendeu o que eu disse? Diga amém. Todas essas classificações, características que descrevem a palavra amizade é o que Deus de fato deseja ter conosco, e Deus quer ser conosco isso tudo. E o que é que a maioria das pessoas fazem? Elas têm todo esse enredo com o mundo e não com Deus. E o Espírito de Deus tem, diga comigo, ciúme de você. O Espírito de Deus tem ciúme de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Então todas as características apontadas na palavra amizade, amor, afeto, carinho, estima, dedicação, devoção, adoração, apego, aceitação mútua, acordo, amizade. O Senhor quer ter e viver esse enredo comigo e contigo. Glória a Deus. É isso. Como é simples o Evangelho. A amizade é o limite. Deus quer ter amizade contigo. Deus quer ter amizade conosco. O Senhor se esforça todos os dias para ser nosso amigo. Será que você está sendo amigo de Deus? Como será que está a nossa amizade com Deus? Como será que está o nosso afeto para com Deus? Como será que está o nosso amor para com Deus? Tudo isso é amizade. Como será que está o nosso carinho para com Deus? Como será que está a nossa estima para com Deus? Como será que está a nossa dedicação para com Deus? Como será que está a nossa devoção para com Deus? Como será que está a nossa adoração para com Deus? Como será que está o nosso apego para com Deus? Como será que está a nossa aceitação mútua para com Deus? Como será que está o nosso acordo para com Deus? Isso é amizade. E Deus quer ter contigo, Deus quer viver contigo amizade. Ele quer ser seu amigo. O Senhor quer ser nosso amigo. Quem faz a escolha é eu e você. Fique de pé, por favor. É eu e você que fazemos a escolha. Glória a Deus. Sabe o que é que acontece nesse cenário espiritual tão confuso e complexo? Principalmente para aqueles que vivem cegamente. Estou terminando. Não tem aquele crente que vive cegamente? Ele não sabe nem para onde ele vai. Ele vai para qualquer lugar. Ele é levado de qualquer forma. Tem pessoas que é assim. Cegamente ele vai. Ele não busca um discernimento, ele não busca dons espirituais, ele não busca ser batizado com o Espírito Santo, ele não busca a unção de Deus na vida dele. Ele vive cegamente, ele vai para o lugar aonde o vento sopra. Tem crente assim? Tem. E a palavra de Deus está alertando você nesta noite. Existe um contexto espiritual que Deus quer colocar você lá dentro. Deus quer ver a tua vida ser cheia de poder e de unção. Deus quer ter você cheio do Espírito Santo no seu altar, pegando fogo da graça e da unção de Deus. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Quantos estão sentindo? Abra a sua boca e adore a Ele, porque o Senhor está aqui. Mas o inferno trabalha dia e noite, pastor. Isso é uma realidade. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor dos exércitos. Levante a mão para adorar a Ele, porque Ele é grande, grande é o Senhor. Tão grande é o Senhor. Ele é maior do que todas as coisas. Não se renda ao sistema, não se venda ao sistema. Não perca a sua amizade com Deus. Não se torne inimigo de Deus por conta da sua amizade com o mundo. Oh, glória. Quando você chegar no final da sua caminhada, o mundo vai virar as costas para você.
Quem sabe você que está me assistindo pelas redes sociais. E você anda tão apegado com o mundo que nada de Deus importa para você. Você anda tão apegado com o mundo que as coisas espirituais não valem nada para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando chegar no fim da sua etapa, da sua caminhada, da sua trajetória, o mundo não vai poder te tirar das mãos de Deus. Ainda que a sua amizade com o mundo seja tal quanto aquelas pessoas que vivem esbanjando para cima e para baixo, comendo, entre aspas, do bem e do melhor, já expliquei isso aqui, que não tem nada bom e melhor neste mundo do que os céus. Mas, entre aspas, ainda que a sua amizade com o mundo seja tal que você seja um daqueles personagens que vive esbanjando por aí, um dia a tua trajetória vai terminar. E o mundo não vai conseguir te tirar das mãos de Deus. O mundo não vai conseguir te tirar do juízo divino. Ei, abre o seu olho, o juízo divino é uma realidade. E já passou a ser uma realidade na vida de muitas pessoas que deram entrada no atestado de óbito hoje. Mas você está aqui, glória a Deus por sua vida. Glórias ao Senhor por sua vida. Você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus que traz renovo para você que crê. Feche os teus olhos. A palavra de Deus traz renovo para aquele que crê, porque o Espírito de Deus tem ciúmes de você. Ciúme, o que é ciúme, pastor Luciano? Continue de olhos fechados. Ciúme é um sentimento complexo, difícil de compreensão humana. Mas Deus conhece isso muito bem. Ciúme é um sentimento provocado pelo medo de perder uma pessoa amada. Sabe por que o Espírito Santo tem ciúme de você? Porque Ele não quer perder você para o mundo. Ciúme é um receio de que a pessoa amada se apegue por outra. E o Espírito de Deus tem ciúme de você, porque Ele tem receio que você se feche para Deus, feche seu coração para Deus e abra o seu coração para as coisas perecíveis deste mundo que estão indo de mal a pior. E o Espírito de Deus está chamando você nesta noite para um concerto, para um relacionamento com Ele verdadeiro. O Senhor quer restaurar a tua vida nesta noite. Feche os teus olhos, porque o Espírito de Deus está aqui.